Você sabia que pode estar com o cérebro podre? E que isso pode impactar profundamente a sua vida espiritual? Eu também, ao final desse vídeo, irei mostrar também algumas práticas que podem tornar mais saudável a sua mente, que foi uma grande faculdade que Deus nos deu para que a gente possa usá-la bem. Muito prazer, eu sou Larissa Menegatti, sou teóloga, mentora de mulheres, e nós vamos falar sobre exatamente isso. O que é o cérebro podre? Um termo, brain rot, que é uma expressão americana, uma expressão, na verdade, inglesa, que o dicionário de Oxford, ele implementou a partir do ano 2024 como a palavra do ano. Tem sido tão procurada e ela exprime a preocupação e a realidade com o que tem acontecido com o nosso cérebro, com a nossa mente, com o excesso de redes sociais, os meios virtuais e o quanto esse excesso de conteúdo cada vez mais rápidos e superficiais podem estar de fato fazendo mal para a nossa mente e consequentemente podem fazer um grande mal para a nossa vida como um todo, a nossa vida espiritual. O termo não é novo. Ele foi usado pela primeira vez em 1854 por Henry David Thoreau, no livro Walden. E ele faz uma análise da sociedade da época e fala dessa superficialidade e aponta isso como um grande problema. Bom, imagine se ele estivesse agora, né, olhando a realidade de muitos de nós, né, com relação ao uso e à deterioração mental causada pelo consumo excessivo de conteúdos superficiais e pouco desafiadores. É isso que acontece, é isso que pode apodrecer o nosso cérebro. É isso que pode tornar o nosso cérebro incapaz de saúde, incapaz de reflexões profundas, incapaz de foco, né? Até anotei aqui alguns pontos para você entender, né, o que esse cérebro podre pode estar falando a respeito de cada um de nós aqui. É uma condição que afeta a atenção, a capacidade crítica e a própria cognição. É causada pelo consumo excessivo de conteúdos superficiais, como eu já falei, e esses conteúdos não desafiam, não desenvolvem a sua mente, pelo contrário, né, encurtam ela, apodrecem ela. Pode causar sobrecarga mental e dificuldade de manter o foco. Hoje a gente vê, né, uma série de diagnósticos de TDAH e tantos outros diagnósticos e tantas outras realidades que podem ser agravadas e até mesmo causadas, desenvolvidas por esse hábito tão ruim de ficarmos ali consumindo excessos e excessos de conteúdo sem fim e conteúdos cada vez mais superficiais, que não exigem, que não desafiam o nosso cérebro, não desafiam a nossa mente, a reflexão, a meditação, a aprofundar conteúdo algum. Você acha que viu um Reels falando sobre alguma coisa e você está dominando o assunto a respeito daquilo. E essa falsa ideia faz com que você queira ver mais e mais coisas assim. E se torna, né, até acima de um especialista, de alguém que realmente tem domínio daquele conteúdo, por causa de um Reels de 1 minuto ou menos que isso, que é tão insuficiente para você aprofundar, pesquisar, estudar, conhecer com profundidade a respeito daquelas coisas. Pode impactar a nossa capacidade de concentração, de pensamento crítico e inclusive de tomada de decisões. Você tem tantos apelos chamando sua atenção, dispersando a sua mente, e que as pessoas vão se tornando cada vez mais incapazes de decidir pequenas coisas do dia a dia. Ela vai postergando aquilo, porque vai se envolvendo em conteúdo atrás de conteúdo, cada vez mais superficial, e ela prorroga, ela abre mão
de tomar decisões que implicam reflexões, que implicam consequências profundas. Olha como isso pode impactar também a nossa vida espiritual. As pessoas querem algo pronto, feito, acabado, em que elas assistam a sua vida espiritual acontecendo. Mas elas mesmas não conseguem dar esse tempo para Deus, ter um momento íntimo com Deus, pessoal. Acaba tornando-se também uma vida espiritual virtual. É por isso que é importante que você procure momentos seus de fato com Deus. E não que você fique assistindo as aulas, palestras, e cada vez mais rápidas, um Reels aqui, um Reels ali. E enfim, aí quando você está a sós com Deus, você se torna incapaz de ter um trato íntimo com Ele, de escutá-lo, de ir na palavra de Deus, de escutar a sua palavra, de escutar a sua voz, de fato mergulhar naquilo que Ele tem para nos dizer. Ao invés de ir fazer a Léxio Divina da liturgia do dia, a leitura orante da palavra de Deus, você acaba assistindo a homilia que o padre faz a respeito daquela palavra. O cérebro vai se tornando preguiçoso. E na vida espiritual isso também implica, porque as duas grandes prerrogativas da nossa vida espiritual é o intelecto e a vontade. Essas duas faculdades espirituais que Deus nos dá para nos elevar, as duas asas, a fé e a razão, que nos elevam para Deus. Então a fé, ela é uma resposta também ativa, uma resposta da nossa vontade, do nosso querer, que com a razão, que com o nosso intelecto, por isso a palavra inteligência vem de intus legere, a capacidade de ler com profundidade as coisas. E se o nosso cérebro está podre, com conteúdos cada vez mais em grande volume, só que todos superficiais, como é que eu vou desenvolver essa inteligência dada por Deus? Como é que eu vou de fato fazer um mergulho naquilo que eu preciso fazer? Meditar, estudar, refletir. Eu vou me tornando cada vez mais superficial. E essa vida espiritual, na prática, quando você de fato precisa ter essa âncora profunda nesse mar em Deus, você vê que é superficial. E qualquer coisa pode te fazer desistir, parar, distrair-se e se voltar para outra coisa. Por quê? Porque a sua vida espiritual, ela não tem essa âncora profunda, nesse mar profundo, não avança para águas mais profundas. Fica na beira da praia, fica na beirada, fica na superficialidade. Isso vai impactar não só a sua vida espiritual, mas como ela é o eixo de unidade da nossa vida como um todo, impacta os relacionamentos, vão se tornando superficiais, vamos tendo a incapacidade de termos conversas difíceis, profundas, porque logo estouramos na primeira fala, na primeira contrariedade, vamos nos tornando incapazes de ouvir o outro e inclusive de ouvirmos a nós mesmos e ainda mais de ouvirmos o próprio Deus. Então quero agora trazer para você como que uma mente assim pode rezar direito? Como que uma mente assim pode tomar decisões diárias no seu cotidiano, fora do impulso da superficialidade? Se existem coisas tão complexas que implicam profundidade. Aí vamos lidando com a vida assim. A vida não pode ser levada desse jeito. A vida não é um desenho animado. A vida real implica que lidemos com ela dessa forma. Mas nós estamos numa era em que pensamos que as coisas reais são lidadas como um desenho animado, com muitos efeitos, com muitas, um clique aqui e ali, a gente faz e desfaz relacionamentos, com um clique aqui e ali, você fica em efeitos especiais e vai buscar uma vida espiritual também assim, de um desenho animado, que não traz a verdade, a realidade, a crueza dessa realidade. E esse distanciamento entre o real e o superficial, entre o real e aquilo que exige profundidade mesmo para que a gente conheça, para que a gente aprofunde, vai nos tornando pessoas assim. Não é só o nosso cérebro que apodrece,
É a nossa alma que vai minguando, porque ela não foi criada para essa superficialidade, para essa frequência assim tão baixa, sabe, das coisas, que não medita, que não mergulha, que não estuda, que não reza, que não perdeu a capacidade de ouvir, de escutar. Eu vou lhe dar agora, não vou deixar você somente, tomando consciência disso, mas também te mostrar alguns caminhos que nesse tempo de quaresma é tão propício para você procurar corrigir e tornar a sua mente mais saudável e o seu relacionamento com Deus também. Para que a gente tenha uma vida espiritual mais fecunda, mais frutuosa, o nosso intelecto precisa então buscar essa profundidade, esse relacionamento com Deus. Eu não tô falando aqui de estudo, assim, sabe? Eu tô falando de coisas, assim, que implicam que você esteja atenta, de uma atenção maior, que talvez vamos perdendo essa capacidade para as coisas práticas da vida. Eu não tô falando de faculdade, eu não estou falando que você precisa fazer isso. Eu estou falando que mesmo você fazendo isso, se você está com esses hábitos ruins, o teu cérebro pode estar apodrecendo. A quaresma é uma oportunidade para que a gente possa salvar a nossa mente, a nossa alma, o nosso relacionamento com Deus. Diz a carta de São Paulo, 2 Coríntios, essa segunda carta escrita aos Coríntios, ele vai falar que é agora o tempo favorável, é agora o dia da salvação. Ele diz, ora, sendo nós cooperadores de Cristo, vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. É receber em vão essa graça se você fica na superfície e não mergulha nela. Continua ele dizendo, porque Deus diz, eu te ouvi no tempo favorável e te ajudei no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo favorável, eis aqui agora o dia da salvação. É um tempo favorável esse tempo de quaresma, para você fazer aqueles propósitos de diminuir o acesso às redes sociais. Sabe quando você fica rolando a barra, E você vai vendo um Reels atrás do outro, olha um perfil, olha outro, e você não fica mais que 5 minutos ali, de repente você vai para uma outra coisa e pesquisa outra, e aquela sensação de conteúdo que você consumiu foi, na verdade, um monte de pedaços superficiais de coisas aos quais você não se aprofundou em nenhuma delas. Há quanto tempo você não tem dedicado um tempo maior de leitura, em que você diz, eu não tenho tempo para ler? Mas olha lá nas redes sociais, no seu celular, e veja o tempo de acesso que você consome diariamente. O WhatsApp, o Instagram, e outras redes que você talvez tenha acesso e que está prejudicando a sua capacidade mesmo como pessoa, tá? Tem prejudicado essa capacidade de pensar, de refletir, tomar decisões mais acertadas, de ter uma vida espiritual, um relacionamento com Deus mais atento, de prestar atenção em você mesma. As práticas que eu quero te indicar aqui nesse tempo de quaresma foi aquilo que Santa Teresa lá no século XVI, que lutava com a sua imaginação, e nós lutamos hoje também, ainda mais com todo esse cenário cultural que temos, lutando. Próximo de uma quaresma, o confessor dela vai dizer, eu te oriento para que você faça o propósito, como penitência, de ir pouco aos locutórios, ao parlatório, que era onde ela ia lá para conversar, atender as pessoas que passavam, iam e vinham no mosteiro. Hoje, os nossos parlatórios são esses lugares das redes sociais. Quanto tempo você tem gasto ali? Essas conversas que te impedem de recolher-se. E é isso que o confessor de Santa Teresa vai dizer. Recolha-se, busque mais ocasiões de recolhimento, de silêncio e de oração. E foi aí que a graça de Deus encontrou espaço livre
para poder manifestar-se na vida de Santa Teresa como jamais havia se manifestado nos mais de 20 anos de vida religiosa que ela levava no mosteiro, sempre de maneira superficial, né? Medíocre, que podemos levar a nossa vida também, a nossa realidade, a nossa vida espiritual e a nossa vida mesmo, o cumprimento dos nossos deveres, a vida que precisamos levar com mais profundidade, temos levado talvez com tanta banalidade, com tanta superficialidade. Recolhimento, busque ocasiões de silêncio. Troque aquele barulho de música de som alto e faça silêncio. Ah, mas eu estou ouvindo uma música que está louvando a Deus, mas é ruído. Experimente fazer mais exercícios de silêncio. Reze uma jaculatória e outra. Leia a Sagrada Escritura. Tome um livro de leitura espiritual. Talvez seja mais fácil você ficar gastando tempo e tempo ali na rede social, mas não tem gerado tanto fruto. Você verá o quanto espiritualmente isso vai te ajudar. Leitura espiritual, momentos, pequenos momentos de silêncio que são possíveis no seu dia a dia e momentos de oração, de escuta da voz de Deus. Eu tenho certeza que você vai sair dessa quaresma de fato transformada, mais profunda, mais fecunda e mais frutuosa para a sua vida. Se esse vídeo fez sentido, não deixe de curti-lo, se inscreva no canal para continuar recebendo mais conteúdos de formação humana e espiritual para a sua vida. Até mais!